Bem-vindo ao Ron's Basement. Temos um convidado especial hoje, vindo diretamente da Holanda. Nosso amigo Vicente está se juntando a nós aqui no porão, e o que torna ele único como um limpador UFD são algumas coisas. Primeiro, ele é da Holanda, nós nos espalhamos por todo o mundo. Segundo, ele tem mais ou menos a mesma idade que eu e é quase um boomer. E terceiro, ele já foi investidor de prata e ouro, ainda é investidor de prata e ouro, e acho que foi apresentado ao Porão do Ron através do canal de Prata e Ouro. E estamos aqui hoje para falar sobre a jornada dele, o que ele está fazendo aqui em St. Louis e por que ele faz parte da UFD. Vincent, seja bem-vindo ao Porão do Ron. Sim, é uma honra estar aqui, Ron. Hoje é realmente um domingo especial. Estamos felizes por tê-lo aqui. Como disse, é algo único. Você é europeu, tem idade parecida com a minha e é um cara de prata e ouro. Só quero saber, o que te interessou em pó de pum de unicórnio? Sim, vamos começar, Ron. Na verdade, nos últimos 1 ano e meio tenho ouvido diariamente o seu podcast sobre prata, Peço desculpas por isso. mas na verdade aprendi muito com você, sim. E desde então, na verdade, fiquei muito interessado em, de vez em quando, comprar algumas moedas de ouro e prata. E então, em algum momento de dezembro, em meados de dezembro, você começou a falar sobre moedas meme e pó de pum de unicórnio. E, para ser honesto, no começo eu não dei muita atenção, mas como eu realmente confiava em você como especialista em prata e aprendi tanto com você, e você aparecia todos os dias no seu podcast sobre prata. Na verdade, perto do Natal, com meus primeiros US$ 100, comprei meus primeiros cerca de 1.000 moedas meme Unicorn Farters. Você... Você se tornou um duster nesse ponto, correto? Sim, eu me tornei um duster. Alguns podem me chamar de boomer, mas tecnicamente não sou, acho. Mas eu tive muitos problemas técnicos para comprar esses primeiros 1.000 bins. Sabe, eu acho que essa é uma grande oportunidade para a UFD à medida que avançamos. Tipo, a gente já conquistou o que conquistou, sem ainda estar listado em uma exchange de primeira linha, o que vai facilitar para as pessoas, talvez até para pessoas um pouco mais velhas, como você e eu. Mas pense na facilidade com que, no futuro, as pessoas vão poder comprar o UFD. Acho que isso vai abrir um novo mercado inteiro de possíveis Buttercups se tornando Dusters e também Diamond Hoof Dusters. Eu acho que sim. E na verdade, depois do Natal, comecei a comprar e comer um pouco mais de feijão. E na verdade, eu levei alguns feijões comigo do aeroporto. E talvez eu ache que você está me chamando de narval agora, porque eu tenho cerca de 250 mil desses feijões atualmente. Mas eu experimentei os dias bons, mas também os dias ruins na UDD. A gente não chama nossas baleias de baleias, a gente chama de narvais, porque, como você pode ver, o narval é o unicórnio do mar, é assim que eles se referem a eles. Então, e temos um garoto aqui, isso já foi confirmado. Então, tem sido uma jornada interessante. Eu sei que para muita gente da prata e do ouro, eu era uma pessoa da prata e do ouro até 16 de dezembro. Eu sabia o que era uma meme coin, mas eu realmente não entendia qual era o valor ou por que havia algum valor nas meme coins. E eu passei por uma espécie de transformação conforme fui aprendendo e, você sabe, meio que conhecendo o aspecto da comunidade. Você passou por isso também? Quero dizer, quais são seus pensamentos a esse respeito? Bem, o que eu aprendi nas últimas semanas, e nós só existimos há, o quê? 12 semanas, algo assim, né? A comunidade me proporciona muito aprendizado, muitas conversas positivas, mas também me diverte muito conectar com muitas pessoas no Crypto Twitter. Então, na verdade, além do meu trabalho corrido à noite, eu passo um tempo no Crypto Twitter interagindo e aprendendo com todos vocês, dostas, tentando apoiar uns aos outros e transmitir a mensagem de que o bem atrai o bem.
O bem atrai o bem. Isso realmente foi a principal experiência transformadora para mim, sabe? Eu criei isso literalmente sentado bem ali. O Vincent está aqui embaixo, então ele pode ver. E eu não fazia ideia, sabe? Eu conhecia as meme coins, mas eu não fazia ideia do aspecto comunitário disso. E bem no começo do processo, talvez no segundo ou terceiro dia, isso realmente começou a cair a ficha. Para mim, que essa comunidade por trás da Unicorn, Fart Dust, de algumas outras meme coins também, isso cria muito valor, sabe? Esse relacionamento que as pessoas têm, um sistema de crenças compartilhado, um senso de pertencimento e, como você disse, diversão, né? Quero dizer, eu acho que o bem atrai o bem é a base da Unicorn Fart Dust. Mas também tem muita diversão envolvida. Quero dizer, muita gente se divertindo muito com isso. Com certeza, Ron, e acho que o que aprendi nos últimos dias é que o UFD é realmente única e rara. É isso aí. E eu acho que o poder da UFD está realmente na comunidade. É isso aí. Mas acho que todos nós também podemos aprender com o fato de que muitas das outras moedas meme foram mais ou menos moedas de pump and dump, não com os mesmos valores fantásticos da UFD. O que estamos vendo atualmente nos mercados, eu acho, é que nos vídeos sobre prata, você sempre falava sobre a pirâmide extra, mas o que eu vejo é que muitos outros investidores estão se desfazendo das suas, chamo eles de moedas meme ruins. Certo? E eles estão migrando para o UFD porque as pessoas começam a reconhecer nossos valores e os seus valores, Ron. O melhor sempre se destaca. E, sabe, eu já disse isso várias vezes, mas há 2 domingos atrás eu estava sentado aqui conversando com o irmão mais velho da Suzy, que é um profissional de serviços financeiros muito bem sucedido. Eu disse a ele que estava frustrado com o que ocorria no setor das meme coins. Logo depois, acho que o token Libra havia saído há 2 semanas e todo aquele escândalo já tinha estourado. E ele disse: sabe, quanto mais maluca e mais suja essa galera fica, melhor a UFD parece. E, sabe, é só continuar fazendo a coisa certa. Continue seguindo aqueles princípios fundamentais que temos de honestidade, integridade, prosperidade e transparência. E, sabe, isso vai ser bom. E realmente parece para mim que nas últimas 2 ou 3 semanas houve uma grande mudança no mundo das meme coins, mais foco na qualidade. E sabe, parece para mim que o FD está bem posicionada para aproveitar isso, e é tão simples, é muito fácil ser honesto, é muito fácil ter integridade. Sabe, para mim é a maneira mais simples de fazer as coisas e é a maneira certa de fazer as coisas. Fazer o bem, sabe, simplesmente seguir um bom código moral é muito mais prazeroso. E eu não sei, para mim é muito mais fácil de fazer. E eu acho, Ron, que isso também é sobre o longo prazo. Muitas das outras moedas memes são assim. Eu amo ele. Obrigado. Mas eles realmente só querem o esquema de pump and dump semanal. E nós estamos aqui para ficar a longo prazo. E sendo honesto, entrei para o UFD por sua causa, porque você aparece aqui todos os dias. Mas também confio na sua história de que o bem atrai o bem e em ser uma boa pessoa na comunidade. E eu acho que, no final das contas, isso entrega o valor da UFD e que realmente podemos chegar ao que algumas pessoas chamam de riqueza geracional. Hoje eu apertei a mão das suas lindas filhas. Eu tenho 2 filhos em casa. Mas a minha ideia secreta é que no futuro, com meus feijões UFD, eu quero ajudar meus filhos a comprar uma casa, o que atualmente é extremamente difícil na Europa. Sim, sabe, eu me sentei aqui bem no começo da jornada da UFD e disse para todo mundo desde o início: eu quero que isso seja algo de longo prazo. Eu costumava dizer um voo de longo prazo. Eu quero que seja algo de longo prazo. E eu sei que sim, muitas das outras moedas, não todas, mas a maioria delas, eram muito voltadas para o curto prazo, situações do tipo pump and dump. E eu fiquei muito empolgado com a possibilidade disso ser uma jornada de longo prazo.
na ideia de que, à medida que a comunidade continuasse a se fortalecer e crescer e meio que ganhasse vida própria, que é o que está acontecendo agora, que isso poderia criar uma situação muito lucrativa para as pessoas que entraram cedo, e eu ainda acho que é cedo. Sabe, tem um cara chamado Saf que tem me ensinado muito pessoalmente, e ele disse isso há uma semana. Sabe, ele falou sobre essas outras moedas de pump and dump. Muitas vezes tinham jantares secretos e reuniões onde as pessoas recebiam moedas e tinham a oportunidade de comprar cedo antes do lançamento. Lançavam e então eles lançavam e depois faziam um rug pull. Tipo, é isso que estamos fazendo agora. Quero dizer, somos tão diferentes em relação a como toda a moeda foi criada que esse período em que estamos agora é meio que o período de financiamento para a UFD. Não posso enfatizar o bastante, acredito que será uma jornada longa. Eu acredito que a cada dia que passa, temos cada vez mais e mais e mais holders de longo prazo, pessoas como você e eu que e não é só porque somos mais velhos, mas muitas das pessoas mais velhas, sabe, 45, 50, 68, 70, 80 anos, que eu sou assim, nós pensamos mais no longo prazo, certo? E muitos dos nossos jovens também. Amamos todas as idades em todo lugar, mas vejo isso como uma jornada longa. Em breve vou pedir que coloque alguns feijõezinhos no jarro para nossos amigos na Europa. Já falei demais, pode continuar. Sim. Então você falou sobre os feijõezinhos e o rom, e talvez você possa mostrar para os espectadores o BIM de Chicago. Eu amo Chicago e, aliás, agora eu também amo Saint Louis, porque passei 2 dias em Saint Louis, mas para mim esse grande feijão em Chicago mostra como esses feijões podem ser. Eles estão vendo o feijão na tela agora, é isso que eles estão vendo. E você compartilhou a tela certa agora? Porque às vezes você tem um pouco de dificuldade para compartilhar a tela certa. Sim, vamos conferir com a Suzy. Mas não, agora eles estão vendo o feijão gigante em Chicago. Sim. Mas falando sério agora, Rony, esses feijões pequenos, qual é o valor agora do UFD dos Estados Unidos? Está em torno de 60 ou 70. Mas imagine se eles crescessem tanto quanto aquele feijão em Chicago. Nunca pensei nisso, Vicente. Isso é e aquilo é, e isso é o que o espectador vê. Então, pessoal, aquele feijão lá em cima, desculpa, está na tela. E se nossos feijões crescessem tanto quanto o feijão gigante de Chicago? E o mais impressionante do feijão em Chicago é que ele atrai muita gente. Sim. Quando você vai lá, tem muita gente interessada nesse feijão gigante, e para mim isso é igual ao UFD. A gente atrai muitos visitantes novos, espero eu. E podemos, além de fazer o feijão crescer, isso é sobre fazer a comunidade crescer, não é? Sim, é sim. Essa é uma perspectiva interessante sobre o feijão em Chicago, porque realmente chama muita atenção. Eu sei, sabe, só nesses últimos, acho que já faz uns 20 anos que ele está lá. Eu fiz faculdade em Chicago e o feijão ainda não estava lá. Ele apareceu depois que eu voltei para Saint Louis. E parece que eu estou sempre vendo fotos do feijão gigante em Chicago. E em algum momento, sim, vamos fazer um grande encontro da UFD em Chicago quando o nosso feijão for tão grande assim, porque isso pode acontecer, com certeza. Na verdade, acho que deveríamos ir lá antes, Ron, porque eu vi no Twitter de Crypto que o carro Duster está quase pronto para rodar. E eu acho que seria uma oportunidade fantástica se a gente conseguisse levar o carro Duster até o feijão em Chicago. E você espalhando a boa notícia de que você tem o... Certo? Eu consigo ver o feijão com o reflexo do Duster nele, e a gente ainda tem um dos nossos importantes ah, 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 membros da comunidade que faz muito pela UFD. Engraçado, muito antes da UFD ser criada, o nome de tela dela é The Bean. Então, esses feijões estão aparecendo em todo lugar. E em St. Louis, você descobriu algo interessante relacionado a unicórnios. Vou acessar o seu... Deixa eu abrir aqui só um segundo, por favor.
Sim, e talvez eu já possa começar. Sim, Pode ir em frente. procurando a tela. Então, eu tive a oportunidade de visitar o Arco ontem em Saint Louis e foi uma experiência fantástica. E para mim, o Arco simboliza o potencial ilimitado da UFD. Mas falando sério, hoje de manhã, quando saí do hotel, caminhei alguns quarteirões pelo centro da cidade e então cheguei ao Museu Memorial do Soldado. E você provavelmente sabe mais sobre isso. Mas, na verdade, do lado de fora, e o Ron está mostrando isso na tela agora, há 4 unicórnios e um dos unicórnios se chama Visão. Isso, tenho visão. Tem o Visão Coragem. Uau, isso é incrível. Isso é. Então, quais são os outros? Acho que só tem duas imagens aqui, mas deixa eu voltar para essa aqui e só. Sabe de uma coisa? Eu posso desenhar na tela, Vincent, temporariamente. Olhem só, pessoal. Isso seria uma asa de unicórnio. É isso mesmo. E eu fiquei tão feliz de encontrar esses unicórnios, mas isso também me deixou um pouco calado, Rony, em respeito aos os soldados e a história e os valores, aqueles soldados e a coragem que eles tiveram para apoiar a Europa na Primeira Guerra Mundial. Sim, sim, sim. E sabe, eu acho que quando pensamos na UFD, e eu gostaria de saber sua opinião sobre isso, o que estamos fazendo também exige coragem, porque todas as pessoas lá fora, sabe, o espectador que está nos acompanhando agora, que é um duster, sabe, o que estamos fazendo no setor de meme coins é um pouco diferente, certo? Esse é um projeto 100% conduzido pela comunidade, tem sido assim desde o primeiro dia, certo? Eu até brinquei com você mais cedo, eu não planejei isso, todo mundo conhece a história por trás disso. Eu realmente criei isso e assumi total responsabilidade pelo que fiz. E continuo assumindo total responsabilidade e adoro isso. Eu não trocaria isso por nada nesse mundo. Mas isso exigiu a coragem de muita gente, sabe? Pessoas que entraram para a nossa comunidade, pessoas que estiveram dispostas a fazer todo tipo de coisa, arte, trabalhar em vários tipos de projetos no site, sorteios. Quero dizer, pessoas. Nós temos um DJ que fez algo incrível ontem à noite e foi preciso muita coragem de muita gente para nos trazer até onde estamos agora e também para onde estamos indo no futuro. Sim, eu concordo, Ron. E no caminho para o porão eu tive que carregar meu carro. E na verdade eu vi o vídeo ao vivo esta manhã no carro. E eu também vi, é claro, o preço do unicórnio subindo enormemente. E segurar o FD hoje não exige muita coragem. Na verdade, há algumas semanas atrás, segurar o FD exigia muita coragem, convicção e talvez sacrifícios. E para ser sincero, hoje eu estou sorrindo. Algumas semanas atrás, talvez eu não me sentisse tão bem quanto hoje. E na verdade, eu sinto que isso é convicção e realmente acreditar no longo prazo na UFD. Mas e eu quero acrescentar a isso, sabe, sim, todo o setor de meme coins passou por um período muito difícil. O preço do nosso token caiu bastante. Mas o que eu vivi durante esse período, que foi mais encorajador para mim do que qualquer outra coisa, é que a comunidade continuou a se fortalecer. Durante um período de adversidade, a comunidade continuou a se fortalecer. Eu podia sentir como se a comunidade estivesse sendo forjada, galvanizada, mobilizada. Ninguém me mandou. E eu quero dizer isso para você e para todos. Ninguém me mandou uma mensagem maldosa ou um e-mail desagradável dizendo: "Poxa, eu perdi dinheiro ou estou no prejuízo" ou algo assim. Ninguém fez isso. O que eu recebi foram centenas de mensagens encorajadoras de pessoas dizendo: continue com o bom trabalho, continue assim. E, sabe, eu recebi o Luca Netz, o fundador, ou melhor, o CEO dos Pudgy Penguins,
aqui há mais ou menos uma semana e meia, bem no meio de tudo aquilo. E ele disse, não, ele falou assim: esses, na verdade, são bons momentos para nós, porque é durante esses períodos que as comunidades de verdade são formadas. A verdadeira força é criada dentro das comunidades. E o fato de que o nosso número de holders permaneceu constante durante esse período, enquanto havia uma massa de pessoas saindo temporariamente do setor de meme coins, para mim foi, na verdade, uma grande vitória. Em termos reais, achei que nos saímos muito bem. Então, sim, e concordando com o que você disse, Ron, nas primeiras semanas o preço realmente subiu muito rápido, sim. Depois da minha viagem de esqui em fevereiro, o preço caiu, mas o que você vê agora é que o preço do UFD está subindo lentamente. E no seu podcast sobre prata, você sempre disse que o que sobe rápido, desce rápido. Você tirou as palavras da minha boca. E, para ser honesto, hoje estou realmente convencido de que a lentidão que estamos vendo agora, comparada à velocidade que tivemos com o Chris por volta do Natal, é significativa. Sim. Isso me diz que agora temos dusters em nossa comunidade. Quem são realmente os dusters de casco de diamante? E então, para mim, o aumento gradual do nosso preço ou valor é realmente bom. É bom. Não, veja, é uma lei da natureza. Tudo que sobe muito rápido geralmente cai muito rápido. E nós estávamos no começo, éramos jovens. Quero dizer, ainda somos jovens. Temos 12 semanas de existência enquanto gravamos este vídeo. Para mim, embora tenha sido doloroso e eu não quisesse isso, certo? Subindo direto, você sabe como eles chamam velas unicórnio ou velas de Deus, aquelas velas verdes enormes. Isso é ótimo, é empolgante, mas a realidade é que o outro lado dessa moeda é que normalmente você volta a cair. Então, embora eu esperasse por isso, eu não gostei. Acho que ninguém diria que gostou disso, mas concordo com você 100%. Agora, Unicorn Fart Dust, e na verdade é como quando eu digo Unicorn Fart Dust, estou falando da comunidade, certo? Eu, você, a pessoa que está se juntando a nós, meio que acho que provamos que podemos, que estamos aqui para ficar, certo? Que nós não somos apenas um token de aposta passageiro, algo de curto prazo, como muitos desses outros foram, que nós somos assim uma força constante, que somos especiais, somos únicos e que teremos um crescimento consistente e estável, porque, Ben Vincent, só existem 999 milhões de feijões no pote e eu vou levantar e pegar o pote. Porque você vai colocar, eu vou pedir para você colocar alguns aí para você, porque você tem casco de diamante, eu acho, mas também para alguns dos nossos amigos na Europa, certo? Eu já volto, tá? E, na verdade, nós fizemos uma degustação prévia dos feijões e eles realmente estão fantásticos. Então, pessoal, não esqueçam, certo? Aqui, vou me cobrir. Isso é o mais importante, certo? O que o Vincent está prestes a fazer é o mais importante. Vai lá, Vincent, joga eles aí. Isso. Eu coloco um de mim e também sei que há 2 ou 3 outros destiladores muito bons na Holanda, então eu coloco por eles também. Escuta. Tudo bem, esse é o som do dinheiro, Xing. É isso aí. E os outros feijõezinhos são para as filhas de Roma. Bem, vou te contar um segredinho. Eu sou louco por doces. Então, de vez em quando, eu pego alguns feijõezinhos daquele pote, mas sempre reponho os que eu pego. Então, olha só. Ei, Ron, tenho um favor para te pedir. Claro. Sim, e é o seguinte. Você quer que eu cante, né? Não, você falou sobre isso. Unicórnio peidorreiro veio para ficar e, para mim, eu realmente sinto que o Bitcoin é o ouro das criptos. A prata é o UFD, que é a prata dos memes. Sim, e quando você fala que o UFD veio para ficar no seu Silver Podcast, você sempre falava sobre a pirâmide extra, porque as pessoas querem manter as criptos fortes, querem manter as moedas meme fortes, tipo, no fim das contas, as pessoas não querem gastar seu ouro e prata,
Você pode explicar um pouco mais como você vê que a esfera extra pode ser aplicada aos memes também? Sim, então, Exter, havia um cara chamado John Exter que trabalhou no Banco da Reserva Federal de Nova York, que tinha uma tese. Isso foi há 20, talvez 30, 40 anos, que todo o sistema monetário mundial se baseava, era como uma pirâmide invertida. Aqui vou te mostrar a imagem e que ela se apoiava numa base de ouro e prata. Deixa eu colocar em tela cheia para eu conseguir ver um pouco melhor, tudo bem? Ouro e prata, e que tudo acima disso era basicamente unicorn fart dust, certo? Papel moeda, base monetária, dinheiro bancário, títulos do governo, títulos corporativos, commodities não monetárias, derivativos. Essa versão específica da pirâmide de Exter, embora eu ache que a versão original de John Exter não tinha cripto, acho que criptomoeda nem existia na época, coloca cripto ali. Então, a ideia é, e o argumento que eu faria que é apresentado é que, e assim como os derivativos, que são quatrilhões de dólares, tudo é baseado em ouro e prata, e que o dinheiro ruim, o governo, você sabe, nós conhecemos toda a dívida do governo, sabemos que o governo dos Estados Unidos tem 36 trilhões de dólares em dívida, sabemos que já foi criado dinheiro, dinheiro bancário, dinheiro base, papel moeda impresso, até o infinito. E esses derivativos é inacreditável o quão grandes são os saldos de derivativos, que só um pouco disso, que o dinheiro ruim, eventualmente, com o tempo, e isso já se repetiu centenas de vezes ao longo da história, sempre volta para o ouro e a prata. Agora, eu diria que poderíamos colocar outros ativos finitos aqui embaixo, coisas como terras, até obras de arte, e coisas que são finitas por natureza, que vêm do mundo das criptomoedas, como Unicorn Fart Dust. Ok, no final das contas, tudo isso aqui em cima é meio que faz de conta, quero dizer, realmente é dinheiro de terra da fantasia. E se você tivesse me feito essa pergunta há 14 semanas, eu teria dito, sim, cripto também está incluído nisso. Embora agora eu tenha uma perspectiva diferente sobre criptos em particular, aquelas como o Bitcoin e o Podpum de unicórnio, que são finitas por natureza, eu sei que ainda existe Bitcoin sendo minerado, mas há um limite, e eu não sei os detalhes, quantos anos mais, e é muito limitado, né? O Bitcoin adicional que está sendo criado é meio parecido com o ouro, né? Existe uma certa quantidade de ouro e prata no mundo, e todo ano um pouco mais é adicionado através da mineração, mas sim, eventualmente tudo volta para ativos que são finitos por natureza. E existe essa relação entre ouro e prata que eu acho que, sabe, muita gente me diz que é poeira de pum de unicórnio, e eu acredito nisso, eu estou defendendo isso, defendendo mesmo. Que o UFD é quase como um bebê Bitcoin, e que existe uma relação parecida com a que você vê entre ouro e prata. Também existe uma relação semelhante entre o Bitcoin e o UFD, ou que vai se desenvolver mais com o tempo. Sim, e eu acho que ouro e prata têm seus próprios usos. Provavelmente isso também é verdade para o Bitcoin e o USD. E claro, às vezes vemos que quando o preço do Bitcoin sobe, o peido de unicórnio também sobe, assim como existe uma relação entre ouro e prata, existe uma relação entre o USD e Bitcoin, sim, mas nós somos independentes. Nas últimas semanas comecei a acompanhar como se eu fosse um investidor de metais preciosos. Eu tenho algumas moedas de ouro e prata e olho para a razão ouro-prata. Por que estou fazendo isso? Porque eu sinto que a prata está muito barata atualmente. E então, no futuro, eu posso potencialmente trocar algumas dessas moedas de prata por ouro ou vice-versa, certo? E eu acho que o mesmo vale para essa relação entre o ouro e o Bitcoin, e entre a prata e a USD. Eu sinto que a USD está atualmente muito barata. É, e nós só começamos há 12 semanas. Então, se você olhar para o gráfico de proporção entre Bitcoin e USD,
o gráfico só existe há 12 semanas, enquanto a proporção entre ouro e prata já existe há milhares de anos, certo? Ainda assim, eu sinto que é quase exatamente o oposto, quero dizer, e é interessante, mas os períodos de tempo são muito diferentes, mas existe essa relação. sim, e eu sinto que algumas pessoas no Cripto Twitter estão falando se a temporada das altcoins vai começar, e aí eles olham para a proporção de meme versus Bitcoin. E Ron, eu estou extremamente otimista. Sim, eu sinto brincando que não é a temporada das altcoins que vai começar, mas eu realmente sinto que a temporada da UFD 25 vai começar em breve. Sim, sabe, você levantou um ótimo ponto que eu quero comentar, e isso é algo em que eu também acredito firmemente, que é a comunidade da UFD. E à medida que o preço do token continua, na minha opinião, a melhorar com o tempo, que a gente pode avançar ainda mais, e acho que já vimos isso acontecendo, para uma posição em que estamos mais protegidos do que acontece no mundo cripto e até mesmo no mundo financeiro, que temos essa oportunidade única por causa do nosso nível de descentralização, do quanto somos democratizados, de que podemos praticamente criar nosso próprio microcosmo de valor, e isso vai ser impulsionado pela comunidade continuar fazendo o que já está fazendo. Quero dizer, a comunidade está ganhando vida própria e não há motivo para que não possamos, sabe? Quero destacar uma parte importante. O senhor Armstrong, acredito que esse seja o sobrenome dele, que é o CEO da Coinbase, recentemente destacou o fato de que o dólar americano, certo? E eu adoro o dólar americano, certo? Eu cresci aqui, é basicamente uma moeda meme neste momento, e ele também disse que o Bitcoin é basicamente uma moeda meme. E eu também ouvi algumas das pessoas mais inteligentes do mundo cripto apontarem que muitas dessas altcoins e moedas utilitárias que são lançadas por esses grandes times de projetos e equipes de capital de risco, que prometem todos esses grandes usos e tudo mais, que a realidade é que 95% delas nunca conseguem cumprir as promessas que fazem. Quando são lançadas a preços tão altos, elas acabam se tornando apenas moedas meme. Então eu acho que, bom, eu também sou muito otimista, falei demais. Então, Ei, você pode mostrar para a gente o trem de Lego que você usou antes, na verdade? sim, vou pegar ele, já volto. Para explicar a relação, na verdade, entre ouro e prata, porque você mostrou no seu podcast sobre prata que existe um elástico entre ouro e prata. É isso mesmo. E assim como existe um elástico entre ouro e prata, podemos argumentar que talvez também exista um elástico entre o Bitcoin. Sim, o ouro, o Bitcoin e a prata. Tudo bem, tudo bem. Então eu vou explicar isso com o meu caminhão Tonka da infância. Na minha infância era Tonka em vez de Lego. Parador. É, parador. É o parador. Mas o que o Vincent está se referindo é o que é chamado de razão ouro-prata, que por milhares de anos mede quantas onças de prata são necessárias para comprar uma onça de ouro. Então você pega o preço do ouro, que hoje está em torno de 2.800 a 2.900 dólares, e você dividiria esse valor pelo preço da prata, que para fins de exemplo, vamos dizer que o ouro está a 3.000 dólares e a prata a 30 dólares. Isso significaria que para obter uma onça de ouro seriam necessárias 100 onças de prata. Isso é historicamente muito alto. Então vou me mover para cá. Então isso significa, e este é um elástico gigante vermelho, que o preço do ouro, você puxa o preço do ouro para cá, certo? E o preço da prata está aqui atrás. Há muita tensão nesse elástico, certo? Essa é uma proporção historicamente muito, muito alta, que seriam necessárias 100 onças de prata, 90, acho que é mais ou menos isso atualmente, ou 88 agora, para conseguir uma onça de ouro. Quando isso se corrige, geralmente se corrige no que eles chamam de efeito bumerangue. Então toda essa tensão é liberada e o preço da prata realmente dispara.
E eu acho que o que você também está se referindo é que nós comparamos, se você pensar no ouro, em vez de ser o caminhão de ouro, isso aqui é o Bitcoin, que muita gente gosta de chamar de ouro digital. E vamos supor que o bloqueador, que eu acho que posso ligar temporariamente, aí está, somos nós. O pequeno, né? O pequeno UFD, certo? A razão do morcego, deixa eu desligar isso. Isso é o UFD ou outras criptomoedas também que vão se sair bem. Essa relação se amplia à medida que o Bitcoin sobe e isso vai puxar as moedas meme como a UFD junto. Você pode até comparar isso com a Solana, de certo modo. Mas eventualmente, certo, com o nosso, porque estamos subvalorizados agora, na minha opinião, quando o mercado se corrigir, a UFD também pode realmente decolar. Eu fui bem na minha explicação? Está fantástico. E a maneira como você explica isso, Ron, é muito poderosa. E então as pessoas começam a entender talvez um assunto complexo como a relação ouro-prata ou a relação Bitcoin-UFD. Mas eu acho que é importante para todos os investidores entenderem esse conceito. E eu realmente sinto que a tensão está aumentando neste momento. E talvez a gente tenha um grande foguete, espero, catapulta, Capaz, lançando em breve. com certeza. Sim. Mas obrigado por mostrar isso. E estou realmente orgulhoso de ter tocado no Tonka. O carro tonka. Sim, sim, sim. O carro tonka. E ele tem um reboque e também tem um trator de esteira aqui atrás que vamos ter que incorporar em algum momento no futuro. Você realmente sabe se Tonka é uma marca sueca ou não? Não sei. Acho que tonka é sueca. Vou pesquisar isso. Sim. Ainda não conversamos, Ron, sobre o que temos em comum. Eu sou holandês e também entendi que você tem uma origem holandesa. Sim, sim, eu tenho. Meu bisavô era holandês, lutou na Guerra dos Boeres na África do Sul e depois veio para St. Louis para a Feira Mundial de 1904, porque havia uma exposição sobre a Guerra dos Boeres e acabou ficando aqui. E foi assim que eu vim parar aqui. Isso é do lado da família da minha mãe. Curiosamente, a Guerra dos Boeres ocorreu devido ao ouro na África do Sul, que possui grandes reservas do mineral. E, sabe, há tantas semelhanças entre criptomoedas e metais preciosos. Eu disse isso há muito tempo no meu canal de Ouro e Prata, que investidores de ouro e prata e investidores de cripto realmente enxergam o mundo da mesma forma, certo? A ideia por trás do moeda fiduciária, e há algumas pessoas como você, como eu, que apreciam ambos. Há alguns investidores de ouro e prata que simplesmente não querem nada com cripto. O interessante, pelo que aprendi nas últimas 12 semanas, é o seguinte: a comunidade cripto é muito mais aberta e, de várias maneiras, até interessada em aprender sobre metais preciosos também. Isso foi algo que realmente me surpreendeu, porque vindo da comunidade do ouro e da prata, eu costumava ouvir, sabe, algumas pessoas que eram muito contra as criptos, acho que dá para dizer assim. E do lado das criptos não tem isso, tem muita gente interessada. Eu sempre disse que a prata é a criptomoeda original, porque a prata era usada como dinheiro muito antes do ouro ser usado como dinheiro. Na verdade, você pode dizer que muitos acumuladores de prata, eles estão, claro, interessados em ter as moedas e é assim também que eles se comparam uns com os outros. E eu também compro de vez em quando algumas moedas de prata bonitas, mas além de só colecionar onças, eu também reconheço que gosto de comprar algumas moedas de prata especiais com um design legal, ou talvez contando algum tipo de história com valor histórico. E desse ponto de vista, você poderia quase dizer que as moedas de prata são, na verdade, um tipo de meme, não é? Bom, aqui está uma. Vou mostrar rapidinho para o pessoal. Essa veio do Bully e da Beth. Acho que ele tem uma loja no Etsy. Pronto, focou. Fantástico. É um unicórnio. Na verdade, isso é uma moeda de prata de uma onça. Vou mostrar a parte de trás rapidinho. Acho que é de Gana, África. Existem muitos países ao redor do mundo. Isso não vai focar,
mas vamos ver se consigo ler aqui. Sim, República de Gana. E tem uma imagem da Rainha Elizabeth ali, mas por algum motivo não está focando desse lado de trás. Agora foi. Tudo bem, foca. Sim, e como nas lojas de prata, você acaba criando uma espécie de relação com a pessoa que está te vendendo as moedas de prata, e a relação não é só sobre a transação. Na verdade, eu respeito o cara em Delft, na Holanda, por causa do conhecimento extremo dele sobre todas essas moedas ou esses memes. Sim, e isso é realmente fantástico. E eu quase sinto que a força da UFD é que não se trata apenas de uma transação, é realmente sobre a relação que estamos construindo, não é mesmo? Com certeza, não, com certeza. É sobre as crenças compartilhadas que a comunidade UFD tem. É sobre os relacionamentos que as pessoas formam. É sobre isso agora, porque eu sinto que, sabe, eu tenho uma conexão com você. Nosso amigo Saf descreveu isso recentemente para mim como uma teia de aranha, onde todos nós somos pequenos pontos na teia de aranha, onde todos nós estamos conectados uns aos outros e fazemos parte da mesma estrutura, ligados de várias maneiras diferentes. E as pessoas, como eu disse antes, contribuem com talento artístico, talento verbal, talento musical, todos os tipos de talento, certo? Talento de carisma como o seu, como personalidade. Então, com certeza. E é realmente bem parecido, sabe, com a comunidade de metais preciosos, mas em particular com a prata. Existe uma comunidade de prata muito forte. Conheço nos Estados Unidos pessoas entusiastas da prata e com relacionamentos. E eles, sabe, no fim das contas, o único motivo pelo qual a prata é valiosa e o único motivo pelo qual o ouro é valioso e o único motivo pelo qual o pó de pum de unicórnio é valioso é porque você tem um grupo de pessoas que concordam que isso é valioso, uma comunidade que realmente concorda que isso é valioso e, sabe, a gente vê isso, vou terminar com isso. A gente vê esse valor. Sempre pergunto às pessoas que são céticas sobre o valor das moedas meme. Eu digo, bem, qual é a coisa mais valiosa na sua vida de tudo, coisas materiais, coisas não materiais? E se eu te fizer essa pergunta, Vicente, eu sei que você tem alguns filhos, você me contou. Eu imagino que você diria que a coisa mais valiosa na sua vida é sua família e seus relacionamentos. Sim, e você realmente quer lutar por isso, você quer lutar, você quer estar presente para a sua família, e eu sinto que isso torna o FD único. E talvez a última coisa que eu queria compartilhar com as pessoas que estão assistindo é que a nossa força única é que somos extremamente resilientes. Então, hoje é um dia fácil para ser um Duster. Algumas semanas atrás não era tão fácil ser um Duster. Você já teve alguns dias difíceis. Realmente não é fácil ser um Duster, porque todos os seus bins foram hackeados Certo? e toda a comunidade trouxe os bins de volta. Eu sentei bem aqui e chorei. Então, mas eu acho o poder da UFD é a força da comunidade também nos momentos difíceis, como em um casamento. Um casamento também é para durar muito tempo. Eu nunca tive chance justa. E eu acho que a resiliência da comunidade UFD é construída sobre o nome da sua família, Ron. Eu acredito que o nome da sua família é Brandstetter. E Brandstetter significa a cidade ou a casa reconstruída após o incêndio. E nós já passamos por muita coisa juntos na UFD, como Dusters. E isso nos torna fortes, porque você só pode se tornar mais forte quando aprende com a adversidade, com as dificuldades e os acontecimentos. E eu acho que o poder da UFD é que estamos aprendendo continuamente. E mesmo em tempos adversos, nós mantemos o sorriso e somos positivos no Crypto Twitter, porque lá somos diferentes. Eu entro no Crypto Twitter. Por quê? Porque eu sei que há mensagens positivas no UFD.
se todos nós estivéssemos falando sobre as outras moedas e então eu não ganho energia com essa comunidade. E os dusters da UFD me dão energia porque a arte, os memes, as conversas são boas e as conversas são positivas. E eu acho que isso é graças aos valores da UFD, aos seus valores. E hoje eu também aprendi que esses valores estão realmente enraizados na sua cidade natal, St. Louis, porque vimos aqueles 4 unicórnios com os 4 poderes. Você revelou o segredo. Agora todos os Dusters vão vir para St. Louis para ver o Arco Supremo e os 4 unicórnios secretos. Mas você tem que fazer um tour privado com meu amigo Vincent aqui. Certo, espero voltar e ver o carro Unicorn Fire Duster andando pelas ruas de St. Louis. E como falamos antes neste vídeo, espero realmente vê-lo em ação. É difícil levar isso para Amsterdã, mas eu realmente quero ver o carro em Chicago, perto daquele grande feijão, porque todo Duster merece isso. Nossos feijões crescem com valor ilimitado e nossa comunidade cresce sem limites. Sim, sim, nós realmente podemos ir. Quero dizer, temos oportunidades ilimitadas. Você mencionou algo que eu quero abordar, que é que nós crescemos através da diversidade e tivemos toda a diversidade jogada contra nós, o que eu acho que é um grande, grande, grande benefício para a UFD. Nós temos asas de aço. Quero dizer, o que conseguimos realizar nessas 12 semanas, estamos gravando isso em 2 de março de 2025, foi realmente excepcional e foi feito diante de muitos desafios. Quase, sabe, David Goxton disse, tipo, vocês foram atingidos por tudo. Tipo, fomos atingidos por tudo, desde invasões até um mercado difícil, o que você imaginar. E olha, isso é bom. Eu vejo isso como algo bom, porque você mencionou a palavra luta. Eu sei que o pessoal lá fora, eu sei que os Dusters e as Diamond Hoes estão dispostos a lutar pela UFD. Eu estou disposto a lutar pela UFD. Vincent, obrigado. Obrigado por vir a St. Louis. Foi uma honra estar aqui. Muito obrigado por me receber na sua casa em um domingo. Sim, bom, obrigado. Obrigado ao nosso espectador por nos acompanhar. Obrigado aos nossos patrocinadores MoonPay e Ledger. E nós vamos ver você na próxima vez. Vamos levar Vincent para ver os 4 unicórnios no centro de St. Louis na próxima visita dele. Obrigado. Cuidem-se, pessoal. Tchau. Vai. Você aí, vai. UFT. Sim.